E já de volta, muito obrigado pelo carinho, é bom demais estar com você, é muito bom ter você conosco em nossa programação aqui no programa Vida e Saúde. Hoje falando sobre garganta e voz, os cuidados com a nossa voz, precisamos falar, precisamos nos comunicar, não é só para quem é profissional da voz, todos nós precisamos nos cuidar, enfim, principalmente as estações do ano, pessoas que gostam assim de abusar às vezes de um gelado, de algo quente, alguma bebidinha. Tudo isso nós estamos aprendendo, inclusive sintomas mais graves aí. Estamos recebendo aí o Dr. Ari de Paula Silva, médico otorrinolaringologista e também pós-graduado pela USP de Ribeirão Preto. Aceitou nosso convite, está aqui brilhantemente, tirando todas as nossas dúvidas. Lembrando que nós temos a nossa página aí, no nosso Facebook, né, facebook.com/Rede Século XXI, temos aí uma enquete para você interagir conosco, participar. Você tem alguma receita aí de algum chá caseiro, alguma coisa que ajuda a melhorar a voz, a garganta, enfim, a limpar a garganta? Então, interaja, clique, eu vou registrando aqui também. Mas temos o nosso telefone 1938719620, é o telefone, ou o e-mail videsaude@rs21.com.br. Doutor, aqui chegou uma pergunta do Flávio. Ô, Flávio, Deus te abençoe, muito obrigado pela participação. Um abraço a todos os comunicadores, todos os radialistas. Eu faço isso há 26 anos no rádio, viu? Ele também é radialista, apresentador e ele tem um estúdio que ele grava os programas. Eu tenho, com frequência, inflamação na garganta, diz ele assim. Qual a solução? Está perguntando o nosso amigo Flávio, radialista, doutor. Bom, Flávio, o termo inflamação de garganta, se for alguma coisa branda, leve, pode ser simplesmente alérgico, para começar uma escala de patologias. Simplesmente alérgico, uma alergia respiratória que concentra-se na faringe e você tem esse tipo de inflamação. Agora, se existir infecções de repetição bacterianas, daquelas que te dá febre alta, que você não consegue se alimentar por 1 ou 2 dias, aí você já tem um processo infeccioso, já não é mais inflamatório. A inflamação o próprio organismo resolve, ou você toma um medicamento simples, isso acaba resolvendo. A infecção já é infecção bacteriana. E você pode ter o que a gente chama, nós chamamos de faringite crônica, que é assim como existe gastrite crônica, colite crônica, pode ter faringite crônica, que é um processo irritativo crônico da própria faringe. Vale aí um exame mais específico de um especialista para ir diagnosticar, e para os 3 ou 4 patologias existe o tratamento específico, sim. Ô, doutor, aqui o nosso amigo também, Paulo Rogério Moraes. Obrigado, Paulo, Deus te abençoe. Ele está pedindo a benção, Deus te abençoe, está parabenizando o doutor aqui. Meu nome é Paulo, sou de Campinas e tenho 36 anos, diz ele. Sempre ouvi dos médicos que minhas amígdalas são grandes demais. E alguns já orientaram a retirada delas, né? Doutor, quando se torna necessário a retirada das amígdalas? Pergunta o nosso amigo Paulo Rogério, doutor. Paulo, existem indicações típicas. Antigamente se indicava muito mais a retirada das amígdalas. Atualmente já a indicação técnica, científica mesmo, isso não é o que eu acho, está nos livros, já está um pouco mais restrita. Ou infecções de repetição, bacterianas e não virais, tá? É diferente. Ou essa inflamação do Flávio recentemente, por exemplo, provavelmente não é uma indicação cirúrgica. Ou o tamanho das amígdalas. Realmente existe uma classificação por graus. E os graus maiores, ou seja, os tamanhos maiores de amígdala, podem trazer consequências respiratórias. Por exemplo, entre elas, as chamadas apneias noturnas, tá? Ou seja, são as paradas, roncos e apneias noturnas. E essas apneias diminuem a oxigenação cerebral. Então, se essa avaliação chegar nessa conclusão, está sim indicado a retirada das amígdalas, pelo tamanho, pela dificuldade de deglutição e pelas consequências que ela pode levar, em especial a chamada síndrome da apneia noturna do sono, que existem também outras causas, não só a da amígdala, mas que é uma das grandes causas. Se chegar a essa conclusão na investigação diagnóstica, existe a indicação sim. Mas se não existir uma consequência para o teu organismo, realmente não é indicado a retirada, não precisa, porque a amígdala, se for saudável, não precisa ser retirada. Tá? Doutor, quando a gente ouve falar sempre dentro do tema cásium, o que é isso, doutor? Muita gente pergunta o que é um cásium. Cásium, muita gente não sabe por este nome. Então, talvez você perceba que solta durante a fala, durante um dia, uma hora que você está conversando, ou mesmo sem isso,
sai um pelotinho amarelo, mal cheiroso da garganta e você, dependendo da situação social, você deglute, mas você sabe que aquilo, se você pegar na mão, está cheirando mal. Isso aí é resto de alimento que está no meio das amígdalas. Isso é fisiológico, isso é natural. Quem tem amígdala tem isso. O problema é que a maioria das vezes você não percebe que tem, você acaba deglutindo junto com o alimento. Resto de alimento entra no meio das amígdalas e ela produz, vou resumir de maneira simples, ela produz imunoglobulina contra eventuais alimentos nocivos que você tem o hábito de comer. Então, depois de algum tempo, ela elimina já em decomposição esse resto de alimento. Portanto, isso é fisiológico, isso não é doença. Quando incomoda demais o paciente, quando ele se preocupa muito com isso, ou quando tem uma quantidade tão grande, mas aí precisa ter bastante mesmo, que traz halitose, que traz mau hálito, aí a única solução é retirada das amígdalas, não tem outra solução. Doutor, vamos lá para o porto mais feliz do Brasil, Porto Feliz, a nossa amiga Gisele acompanhando aqui o programa, está parabenizando, disse que o programa está ótimo, doutor, aqui. Ela faz uma pergunta interessante, todas as perguntas aqui são super interessantes, importantíssimas. Pessoas que trabalham muito com ar-condicionado ligado, prejudica, o ar-condicionado prejudica as pregas vocais? Pergunta a nossa amiga Gisele, doutor. Prejudica para quem tem sensibilidade. Eu trabalho com ar-condicionado na minha cabeça faz 27 anos. Não tenho o menor problema com pregas vocais, nem com alergia, nem com nada. Mas tem pessoas que se entrar 10 minutos no meu consultório e sair, já sai espirrando ou com uma voz diferente, choque etc. térmico aí. Então, para essas pessoas sensíveis, dentro do possível, deve ser evitado. Agora, quem não tem sensibilidade, aí não há problema, na verdade, não vai trazer consequência nenhuma. Então, vai depender muito da pessoa. Se ela tiver sensibilidade, deve ser evitado, porque sempre vai ter uma consequência, nunca grave, mas poderá ter, sim. Doutor, a gente produziu uma matéria sobre a voz, enfim, os cuidados também. Eu vou convidar o senhor para assistir conosco. E quem está em casa, enquanto isso, você vai assistindo e vai elaborando aí a sua pergunta. Vamos à matéria. Você é assim como eu, uma pessoa que adora se comunicar? Mas será que tomamos os devidos cuidados com a voz? Pessoal, muito bom dia. Aliás, muito boa tarde para você, né? Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo. Água, geladinha, água. R$15 com 13 de recarga. Ela convence, anima, impõe respeito. A voz é extremamente importante, mas alguns hábitos podem ser prejudiciais a ela. Você entrar assim no local que tem um ar-condicionado super frio, super forte, você tomar muito líquido gelado, né? Ai, tá calor, vou tomar uma coisa muito gelada. Então, coisas assim que vão mascarando, né, essa voz e de repente vai acabar tendo algum comprometimento na parte das pregas vocais. Mas o que fazer com essa variação de temperatura? Já que assim aumentam as incidências de infecções como sinusite, faringite e amidalite. Essas potencializam os problemas vocais. A fonoaudióloga diz que um cuidado simples pode fazer toda a diferença. Tomar água sem estar com sede é a melhor coisa, porque aí você está hidratando todo o organismo, não só a voz, né? Todo o sistema imunológico. Então, quanto mais você tomar água, de 2 a 3 litros por dia, seria melhor ainda. Mas não é só água não. É importante estar atento a alguns sinais que a garganta dá. Ronquidão por mais de 10 dias, coceira, que faz gerar o pigarro, aquele famoso que causa atrito nas pregas vocais. Aqueles que utilizam a voz como instrumento de trabalho devem se atentar. Os chamados profissionais da voz são que estão mais sujeitos a terem problemas com ela. Cantores, professores, jornalistas e radialistas precisam ter cuidados redobrados. O locutor J. Silva, que há quase 50 anos trabalha em rádio, não tem muito cuidado. Mas, sempre quando pode, arranja tempo para dar aquela hidratada. Eu não tenho aqui na mesa, como você viu, um copo de água, mas a cada 5, 10 minutos essa preocupação eu tenho. Eu vou até a cozinha aqui, próximo aos estúdios, tomo lá um copinho de água, dou uma hidratada, isso pelo menos eu faço. E evito o máximo possível de coisas muito geladas, né? Principalmente nessa época
de calor. No caso do radialista, alguns exercícios também são indispensáveis. E com exercícios de aquecimento, quando começar a entrar no trabalho, né, para fazer alguma atividade, a gente tem alguns exercícios básicos que são realizados, que eu peço para realizar todos os dias. E quando terminar aquele período, também fazer o exercício de desaquecimento vocal. Esses são muito importantes. Nós separamos alguns exercícios de aquecimento e desaquecimento da voz para você que também trabalha diretamente com ela. O primeiro deles é o estalo de língua, que aquece o tracto vocal. Ele pode ser feito de boca semiaberta ou fechada. O segundo é o vibração de língua, que pode ser feito de 3 a 4 vezes. O terceiro é vibração de lábios, com ou sem o som. Todos esses exercícios ajudam a trabalhar a respiração diafragmática. Após os exercícios, você já está pronto para trabalhar. Após o trabalho, vem o desaquecimento vocal. Esse é bem simples. Você pode bocejar, abrir bem o bocão, espreguiçar e aquecer o ar e soltar. Ficar por um tempo calado também é uma boa dica. Isso aí eu faço, viu? Isso aí eu faço. As técnicas vocalistas, vibração, brr, 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 né? Isso aí a gente faz. É importante, doutor. Muito importante, excelente. A Regina foi Um abraço brilhante. para a doutora Regina também, que Deus abençoe, viu? Ela foi brilhante, realmente, exatamente o que... Ok. Ela sabe mais do que eu até sobre isso, mas... Que maravilha, viu? Parabéns. Parabéns à equipe que preparou essa matéria muito bem feita. Assim. Doutora, a gente vê na matéria, que tem esses coitados aí que estão aí no comércio, que tem que berrar, doutor, mas que tem que berrar aí para atrair o cliente, para tentar fazer uma oferta, enfim, e tá disputando espaço com outros também. Esse aí precisa um cuidado bem mais especial, né, doutor? Muito maior. Esses são os tops de linha, né? Okay. Em termos de patologias e pregas vocais. Okay. O profissional da voz, o professor já tem, né? Vocês radialistas, etc. Agora, esses que a gente vê muitas vezes aí, não só aqui em Campinas, São Paulo tem muito disso também, realmente esses devem ter muitos problemas e tem, esses têm. Doutor, aqui chegou mais um e-mail, a Irene Barbieri. Obrigado, Irene, Deus te abençoe. Por acaso, olha que maravilha, sintonizou o programa e está achando muito esclarecido. Então, achou o programa? Ele fique conosco. Toda segunda-feira, 19h30, estamos aqui. Reprisa aos sábados, 1h da tarde e outros horários também. Toda segunda-feira, ao vivo, estamos aqui, viu? Como agora, né? Minhas amígdalas estão sempre cheias de bolinhas brancas e tem mau cheiro. É isso que o senhor acabou de falar, é o famoso cásio, né, doutor? Devo retirá-las? Abraço, agradeço a atenção, né? É o caso do cásio, doutor? Né? O termo correto é caseum. Caseum. Que é queijo, né? Em latim, se não me engano. Então, estávamos falando que se for uma quantidade pequena é normal, não tem nada de problema, apesar do desconforto. Agora, se for uma quantidade muito grande, sim, a única solução é retirada das amígdalas. Muitas perguntas estão chegando aqui. Mas não existe nada grave por trás disso. A Elizabeth Aguiar, de Praia Grande, Esbardeloto, de Praia Grande, Santa Catarina, conheço a tua cidade, viu, Elizabeth? Que Deus te abençoe, viu? Tem uma neta que está tendo alguns caroços no pescoço. Gostaria de saber se tem alguma ligação com a garganta ou que pode ocasionar esses caroços, pergunta a nossa amiga Elizabeth, doutor. O que ela chama de caroço provavelmente são o que nós chamamos de linfonodos ou gânglios de defesa. É muito comum em crianças que estão, na verdade, em contato frequente com novas bactérias em escola, por exemplo, e estão com as amígdalas sempre um pouco inflamadas, não necessariamente com doença ativa, mas está sempre um pouco inflamada, sempre um pouco irritada. As crianças às vezes não se reportam a isso, então os gânglios que ficam no pescoço aumentam de tamanho para defendê-la. Então, na enorme, esmagadora maioria dos casos, está
isso é bom, isso não é ruim, isso ajuda, isso não atrapalha, isso é sistema de defesa do organismo. Mas óbvio que o ideal é fazer um exame mais específico para confirmar essa hipótese. Doutora Maria da Glória Jerônimo da Costa de Lavras, Minas Gerais. Obrigado, dona Maria da Glória. Seu esposo tem a voz rouca e tem vezes que piora e quase sempre some a voz e fica coçando sua garganta. Ela perguntou, teria algum medicamento caseiro que poderia ser feito? Ou seja, antes do medicamento, doutora, assim, vamos entender o sintoma. A voz rouca, de vez em quando piora e some a voz e fica coçando a garganta, doutora. Eu chamo a atenção que é importante o diagnóstico primeiro. Então, precisa ser visualizado, analisado, fazer os exames específicos para confirmar que é apenas um processo inflamatório simples que está incomodando, ou um refluxo, como nós já falamos aqui recentemente, ou uma laringite alérgica, faringite alérgica, ou alguma outra patologia que não seja tão comum assim. Então, isso deve ser visto e analisado. Uma vez feito o diagnóstico, o que na maioria das vezes não tem gravidade nenhuma, aí faz-se o tratamento específico. Pode ser alérgico, pode ser inflamatório, pode ser refluxo, pode ser, em termos assim de faringe em si, como até já falamos agora há pouco, faringite crônica, e para tudo isso tem tratamento. Então, eu sugiro uma averiguação para um diagnóstico mais definitivo. Doutora, aqui a Dalila. Obrigado, Dalila. Dalila Suassuna, obrigado pela participação. Deus abençoe você e sua família. Tem um cisto nos dois lados da garganta há cerca de 15 anos e não dói, diz ela assim. Nunca fumei. Começou com uma inflamação na amígdala, de amidalite. Criou um caroço ao longo desses anos, aumentou um pouco. Recentemente estou tossindo muito. O que o médico acha dessa situação, né? É claro que tem que analisar melhor, enfim, mas pelo menos uma orientação aqui ele vai te dar, viu, Dalila? Dalila, eu acredito que seja um caso semelhante àquela senhora que falou do neto dela há pouco, que são linfonodos de defesa tentando te defender. Pode ser que você tenha algum processo inflamatório que nem perceba que tenha, mas o teu organismo está te defendendo. Provavelmente se trata de um linfonodo ou de defesa, ou também chamado de gânglios, tá? Então, deve ser feito o diagnóstico, deve ser feita uma avaliação para confirmar esse diagnóstico, mas provavelmente é uma defesa do seu organismo. Essa é a esmagadora maioria das vezes, em termos estatísticos, que pode estar associado a isso. O Antônio Fernandes da Fonseca Sobrinho, obrigado, Antônio, ele que está representando a cidade de Santa Cruz, lá no Rio Grande do Norte. Obrigado, Antônio. Ele gostaria de saber, fumei por 20 anos e parou há 3 meses. Tem um refluxo. Depois que parou de fumar, apresentou um quadro de rouquidão por um dia. Isso pode ser do cigarro ou do refluxo ou outra coisa? Pergunta o nosso amigo Antônio, doutor. Antônio, muito provável que ele não seja nem do cigarro nem do refluxo, porque quando uma dessas duas patologias, ela não fica apenas um dia. Possivelmente seja uma infecção viral, uma laringite viral simples que você teve neste dia. E depois o próprio organismo te ajudou e resolveu o problema sozinho. Vamos lá aí na enquete aí do Facebook, mas aqui a Eliane Amable, eu sou da Romã, diz assim, se você tem alguma receita, né, para melhorar a garganta, enfim. A Helena Pedroso, a Romã é anti-inflamatório, faz o chá da casca amarela, é ótimo, diz ela assim. A Severina, coloca uma pimenta, olha só, Severina, coloca uma pimenta na boca e chupa sem morder. E engolir as salivas, aí depois engolir a saliva, dá certo mesmo, ou seja, não está dizendo para engolir a pimenta, engolir a saliva da pimenta. A Edilaine diz, própolis, menta, sucupira na farmácia. Aguardando o programa começar. Vinagre com sal, diz assim, Epifânia Freitas. A Josefa Tavares, pegue meio copo de água, 2 colheres de vinagre, espremer um limão e uma meia colher pequena de sal gargarejar várias vezes ao dia. São algumas receitas caseiras aí que a gente está ouvindo, assim, vale a pena, a gente tá tanta coisa interessante. O doutor já está rindo aqui, daqui um pouquinho ele vai dar, assim, o veredito, o que está certo, o que pode, o que está confirmado, enfim. Vai participando, vai colocando as suas receitas aí para a gente cuidar melhor da nossa voz, da nossa garganta. Vou chamar o intervalo, na sequência temos muito mais informações para você, inclusive um momento aí que o povo tem voz, o povo tem vez, o povo vergonha. Tudo isso no próximo bloco para você. Não sai daí, Vídeo Saúde é seu, volta já só para você.